No vídeo de hoje eu irei mostrar o trabalho que a gente vai realizar nesse Jeep Compass, onde a gente vai pintar essa porta traseira do lado esquerdo por conta desses dois arranhões aqui. Iremos pintar também o paralama. Funilaria já está pronta, não foi eu quem fiz. Eu vou fazer toda a preparação para aplicação de primer, lixamento do primer e pintura, retoque no para-choque dianteiro, polaina traseira do lado direito. Então vai ser todo um passo a passo, desde a preparação para aplicação de primer, lixamento do primer e pintura dessa Renegade. Então, para você que é hobbyista, para você que está iniciando no ramo da pintura automotiva, até mesmo para você que é um profissional da área, eu acredito que esse vídeo de alguma forma vai acabar ajudando vocês. E eu só peço uma coisa para vocês: fiquem com a gente até o final desse vídeo, e se durante o vídeo rolar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo. Vitória Tintas Automotivas e Imobiliárias, trazendo qualidade para você. Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva, um canal onde eu mostro o meu dia a dia aqui na Carlos Pintura Automotiva em Palhoça e consequentemente eu acabo dando algumas dicas para vocês. Hoje eu quero mostrar para vocês o trabalho que eu vou realizar nessa Renegade aqui. Como eu falei ali no começo, retoque no para-choque dianteiro, paralama do lado esquerdo, porta traseira do lado esquerdo e polaina do para-choque traseiro lado direito. Vou mostrar aqui para vocês, esse carro entrou pra gente, ele tá muito sujo mesmo. Dá uma olhadinha aí no para-choque, roda, o carro tá muito sujo mesmo. E antes de eu começar a trabalhar nele, eu vou limpar ele, vou fazer uma lavação nele, aplicar aqui um wash primer para dar uma isolada aqui onde foi feita a funilaria e dar aquele talento antes de começar a fazer a preparação. Vocês sabem que eu sempre gosto de limpar o carro antes de eu começar a trabalhar nele, mas às vezes eu consigo lavar ele só depois que ele já está prontinho para pintar, e antes de colocar na cabine eu vou lá e lavo ele, mas a minha preferência é lavar quando ele chega. Por que quando ele chega? Porque aqui a gente limpa bem, consegue trabalhar legal na preparação para a aplicação de primer, no lixamento do primer, e quando a gente coloca ele dentro da estufa, ele até tem uma poeira ali de massa plástica, de primer, mas é só a gente bater bem o ar, ele já está limpinho. E quando a gente faz a lavação antes de colocar dentro da cabine, ele acaba escorrendo bastante água dos cantos assim, então a gente tem que secar bem para não ter perigo nenhum de na hora que tá pintando escorrer uma água ali. Então preferência minha é lavar assim, ó, quando a funilaria tá pronta, quando ele chega na oficina. Mas se não der tempo, daí sim eu lavo antes de colocar dentro da cabine.
Tropa, já finalizei aqui a lavação do Renegade. Agora sim tá legal para trabalhar, lavadinho, limpinho. E a gente vai começar a fazer a preparação para a aplicação de primer. O wash primer aqui eu apliquei apenas para na hora que eu estivesse lavando dar uma protegida aqui na chapa. Então a gente vai começar a fazer a preparação por esse paralama aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar uma lixa 80 Rokit sem interface, fazer bem a abertura para fazer a aplicação de massa poliéster. Ah, Wilson, como que eu tenho que saber qual lixa para fazer a abertura para a aplicação de massa? Tropa, é simples. Depois que você aplicou a massa, se você vai começar lixando essa massa poliéster com uma lixa 80, então a gente faz a abertura com uma lixa 80. Se você começar a taquear essa massa com uma lixa 150, a abertura com a 150, a mesma coisa com a 220. Então partiu, Rokit, sem interface e lixa 80. Então, tropa, eu já mexi bem a massa. A massa que eu estou usando é a massa de enchimento da Anjo, 2 a 3 gramas de catalisador para 100 gramas de massa. Fiz bem a mistura dela ali, já fiz a aplicação. Onde eu queria que não sujasse de massa, ó, eu acabei passando uma fitinha aqui, fazendo o isolamento. Agora eu vou esperar secar essa massa. Enquanto vai secando ela, eu já vou começar a fazer o lixamento dessa porta traseira aqui. Tropa, esses arranhões aqui é o seguinte, eu já olhei bem de ângulo aqui, tá? Não tá amassado, é só arranhado mesmo. Aqui quase não aparece, ó, mas tá arranhado também. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a Rokit com uma lixa 150, usar o meio da Rokit, não vou usar as pontas dela, abrir bem aqui com a 150, porém eu não vou nivelar totalmente na Rokit com a 150. Eu vou desbastar bem aqui e depois dar continuidade com um taco rígido e uma lixa 220. E esse arranhão vem até aqui assim, ó. Dá uma olhadinha em como é que eu fiz com uma 150. Agora a lixa 220 e vou dar continuidade lixando manualmente aqui. Usando o taco, né, sem usar o Rokit, até nivelar bem pra gente poder fazer uma aplicaçãozinha de primer. Aí, tropa, finalizado com a 220. Não fez buraco nenhum, bem nivelado, bem certinho. Tive que chegar até a chapa aqui. Deixa eu falar pra vocês que eu achei que essa pintura era original, tá? Eu olhei assim, rapidinho assim, ó. Deu a impressão de que era original, porque realmente tá muito bem pintado. Só que quando eu fiz o lixamento eu vi que ela já tinha sido repintada, ó. Aqui é um fundinho PU, tinta com verniz, né? Fundo PU, fundo original e chapa. Mas eu vou falar pra vocês, que pintura bonita que fizeram. Parece original mesmo. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, aberturinha com a 320 e essa porta tá finalizada. A gente pode vir pro paralama aqui, que a massinha já secou, ó. Credo, tá um osso isso aqui. Então, tropa, aqui vocês já sabem, né? Taquinho com a parte de EVA, lixa 80 e vamos começar a fazer o nivelamento dessa massa poliéster.
Bom, tropa, tá aí, já fiz bem o nivelamento com uma lixa 80, usando o taquinho de EVA para fazer essa parte de baixo aqui. Essa parte de cima eu até comecei com ele, mas como é muito abaulada aqui, eu nem sei se é dessa forma que se fala, mas daí eu usei a parte do tatame, que é essa parte vermelha aqui, que é mais flexível, para eu poder dar um acabamento legal. Porém, vocês estão vendo aqui que já apareceu bem a marca do vinco aqui, sem usar fita, nada, só puxando na massa e depois taqueando manualmente, sem fita nenhuma, sem controle de lixamento. Eu já consegui esse resultado aqui no vinco. Porém, eu não taqueei tudo com a 80, tem bastante massa para eu lixar aí ainda, porque se eu nivelar tudo com uma 80, na hora de refinar a massa 150, depois 220, sempre usando controle de lixamento, o que vai acontecer? Eu vou acabar tirando massa demais aí e vou ser obrigado a dar mais uma massa de acabamento para ficar 100%. Então eu tiro ali mais ou menos uns 80% no máximo a massa na lixa 80, para depois dar continuidade, controle de lixamento 150, controle de lixamento 220. Então agora aqui partiu, controle de lixamento 150, nivelar da mesma forma que eu nivelei aqui com a 80. Então, tropa, vocês viram aí eu refinando com uma lixa 150, usando controle de lixamento. Agora eu usei controle de lixamento de novo, coloquei o para-choque no lugar para acertar esse vinco aqui, ó, certinho com o do para-choque, porque a partir da 220 eu começo a usar a fita para deixar o vinco na régua mesmo. Então agora lixa 220, refinar essa parte de baixo aqui, depois vamos trocar a fita de lugar e refinar essa parte de cima aqui, para a gente poder fazer a abertura com a 320 e fazer a aplicação de primer. Lembrando que ainda tem a pontinha do para-choque dianteiro para fazer e mais a ponteira do para-choque traseiro do lado direito, que é bem pouca coisa também. Bom, tropa, tá aí, já finalizamos com 80, 150, 220, sempre usando o controle de lixamento. Vocês viram que no final eu passei uma lixinha 220 de fora a fora em cima do friso, para dar uma matada nele, para ele não ficar muito vivo. Agora essa partezinha do para-choque aqui, eu vou dar uma lixada com uma lixa 220, sem interface na Rokit. E depois a gente vai fazer a abertura com a 320 para fazer a aplicação de primer PU. Na verdade, a gente vai primeiro fazer a aplicação do wash primer e depois a aplicação do primer PU.
tropa, tá aí, finalizei toda a preparação para a aplicação de primer. Na finaleira ali vocês viram eu passando a 320 para fazer a abertura para a aplicação de primer na Rokit com interface. Onde a Rokit não alcançava ali, eu fiz com a 320 na mão mesmo. Então, para-choque dianteiro, retoque pronto, para-lama pronto. E a porta traseira do lado esquerdo também está finalizada. Agora eu vou fazer o isolamento para a gente começar a fazer a aplicação de wash primer e depois primer PU. Bom, tropa, tá aí isoladinho para a gente começar a fazer a aplicação de wash primer, depois primer PU. Então, onde as chapas estão expostas aí, a gente vai aplicar 2 demãos de wash primer, que serve para dar tratamento e aderência às chapas que estão expostas. E aqui no para-choque dianteiro, como na ponteira ali, que era só um detalhezinho. Como é plástico, a gente vai fazer a aplicação de seladora para plástico. É, tropa, pensa na correria para tirar o carro daqui. Tinha acabado de aplicar a primeira demão de primer, senti aquela goteira na cabeça. Só deu tempo de eu botar o carro para dentro e já começou a chover. Mas ele tá ali, ó. Tá aqui dentro, isoladinho da mesma forma. Tô esperando o intervalo aí para aplicar a segunda demão de primer. Então, tropa, finalizei aqui a aplicação de primer. Foram 3 demãos de primer, para-lama, retoque no para-choque, porta a mesma coisa, a ponteira do para-choque traseiro que tá aqui em cima. Agora a gente vai esperar até amanhã para poder fazer o lixamento dessas peças que eu apliquei primer. Então, para mim vai levar mais ou menos aí, eu já falei para vocês, umas 17, 18 horas para eu poder fazer o lixamento, mas para vocês é rapidinho, é só fazer assim, ó. Bom, tropa, falei que pra vocês era rapidinho. Dia seguinte, vamos começar a fazer o lixamento para a pintura dessa Renegade aqui. Vocês estão vendo que eu já coloquei o para-choque no lugar, né? Que ele tava desencaixado. Passei a fita aqui pra gente começar a taquear essa parte de baixo aqui. Vou começar usando uma lixa 320.
Então, tropa, tá aí, já taquei bem essa parte de baixo aqui com a 320, mudei a fita de lugar, taquei a parte de cima com a 320, aproveitando a mesma fita, vocês estão vendo, ó, que eu apliquei um controle de lixamento e vou começar a taquear agora com uma lixa 400. E todo o processo de preparação para a pintura é basicamente o mesmo para a aplicação de primer, né? Taquear bem, nivelar bem, usar o controle de lixamento, refinar o grão da lixa que a gente usou para aplicar primer. A única diferença aqui, ao invés de eu usar lixas como 80, 150, 220, eu começo com a 320, agora 400, depois a gente faz o mesmo processo que a gente fez com a 400 na 600. E aqui onde só vai verniz, a gente vai fazer a abertura com uma lixa 800 na Rokit com interface. Bom, tropa, tá aí, já finalizamos com 320, com 400, sempre mudando a fita de lugar aqui. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, vocês lembram que eu dei uma matada no vinco com a 220 antes de fazer a aplicação de primer? Porque senão o vinco aqui fica muito vivo. Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que dessa vez com uma lixa 400. De fora a fora, de leve aqui, ó, não precisa forçar. Agora a gente vai aplicar controle de lixamento de novo e lixa 600. Bom, tropa, tá aí o paralama já pronto, para-choque a mesma coisa aqui. Então, recapitulando aqui, 320, 400, 600, sempre mudando a fita de lugar, a abertura aqui com a 800. Agora a gente vai para a porta. Vai ser o mesmo procedimento aqui, taquear com 320, depois 400 e 600. Essa porta vai ser bem mais simples, bem mais rápido, porque não tem friso nenhum para fazer, só esse aqui. Então partiu começar o lixamento dessa porta. Então, tropa, finalizei aqui a porta traseira, foi basicamente igual o paralama. A única diferença é que eu taqueei, nivelei bem com a 320, controle de lixamento Rokit com interface lixa 400, depois controle de lixamento Rokit com interface e lixa 600, abertura com a 800. Eu ainda tenho essa ponteira aqui para fazer a preparação para a pintura, mas eu não vou mostrar para vocês. É bem simples de fazer ali, porque eu quero mostrar ainda a pintura. No meu cartãozinho de 34 aí já tá com 60 vídeos gravados desse carro aqui. A edição vai acabar ficando braba aí comigo. Mas agora eu vou fazer o seguinte: eu vou finalizar essa ponteira e volto quando o carro estiver isoladinho dentro da estufa. Então, tropa, tô aqui dentro da cabine já. Tá tudo isolado, tudo prontinho, limpo pra gente começar a fazer a pintura.
Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre esse primer aqui. O primer que eu usei foi o primer Full 4:1 da Anjo. Durante o vídeo eu falei que eu ia levar mais ou menos 15 ou 16 horas para fazer o lixamento, mas eu quero explicar para vocês que não é por conta do tempo de secagem desse primer. Esse primer ele leva na média aí de 4 horas para o lixamento, é porque na realidade eu fui aplicar primer nesse carro só no final do dia ontem. Então as horas quando eu falei é desde ontem, quando eu finalizei o primer, até hoje quando eu comecei a mexer nele. Como eu falei, prontinho aqui pra gente começar a fazer a pintura. Vou colocar a tinta na pistola. E tropa, vou vir com a primeira demão de tinta. Bom, tropa, acabei de aplicar a primeira demão de tinta. Tá bem úmida aqui ainda, tá secando. Dá uma olhadinha de ângulo como ela tá bem úmida ainda. Assim que ela secar, eu mostro pra vocês como que fica a minha primeira demão de tinta sequinha. Antes de eu passar o pano pega pó. Vocês estão vendo que foi somente em cima do primer. Só aqui na polaina aqui eu já apliquei nela toda, porque eu apliquei primer. Vocês viram até aqui assim mais ou menos, mas eu corrigi alguns detalhezinhos que tinha aí com uma massinha de pequena correção. E a pistola que eu usei tá aqui para aplicação de tinta SLG 510 da DeVilbiss. Tem um vídeo muito top, completaço sobre ela, desde a aplicação de tinta até a aplicação de verniz, uma pintura lisa, uma pintura espelhada que eu fiz. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Então vou esperar secar bem aí e logo eu volto para mostrar para vocês. Ó como já tá secando, ó. Que hoje já tá um pouquinho mais quente aqui em Palhoça, ó. Dá pra ver a diferença daqui de cima, ó, como já tá secando aqui embaixo, ó. Vou esperar mais ou menos 5 minutos e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, tropa, 5 minutos depois quero mostrar aqui para vocês como que tá. Olha que coisa mais linda esse acabamento. Paralama, retoque no para-choque. Não sei se dá pra vocês verem, mas fica tipo um aveludado, justamente por conta da aplicação de tinta mais úmida, né? Se eu aplico mais pulverizada já não fica dessa forma. Aqui a mesma coisa. E a ponteira do para-choque traseiro. Então se passaram aí 5 minutos, vou passar, ó, o paninho pega pó e vim com a segunda demão de tinta da mesma forma que a primeira. Então, tropa, tô passando por aqui para deixar 2 recados para vocês. O primeiro é que a segunda demão de tinta já foi aplicada, já se passaram os 5 minutos. E o segundo recado é que agora eu vou vir com a terceira demão de tinta, um pouco diferente dessas 2 primeiras que eu apliquei, um pouco mais distante, um pouco mais pulverizado, que na verdade não é pulverizado, né? É um semi-úmido. Quando eu falo pulverizado, é em comparação com as 2 primeiras que eu apliquei. E tropa, lembrando vocês que a gente ainda tá com cupom de desconto na WK Shopping em qualquer pistola da DeVilbiss, no filtro de ar HAR680 também na DeVilbiss, nos Snap Flow, que são os copos transparentes, e no macacão de pintura, ó, esse macacão aqui tá sujo, mas ó, tá inteiro, ó, não rasgue em lugar nenhum. Já tô usando ele há mais ou menos aí um ano quase, esse macacão. O macacão é top mesmo. É só escolher um desses produtos e na hora de finalizar a compra, usar o cupom de desconto DVB. E tropa, tá precisando de uma secadora para sua linha de ar? Aqui embaixo, link da Sonoda, é só escolher a sua secadora de ar.
E na hora de finalizar, usar o cupom TROPA10. Tropa, apliquei aqui a terceira demão de tinta, já se passou 5 minutos e vocês sabem que eu sempre tento manter um padrão de 3 demãos de base poliéster. Mas esse carro aqui eu vou aplicar mais uma demão para garantir. Essa quarta e última demão vai ser da mesma forma que eu apliquei a terceira. Tropa, já finalizamos ali a aplicação de base poliéster. Foram 4 demãos de base, 2 úmidas e 2 semi-úmidas. Agora eu vou fazer aqui a catálise do verniz, lembrando sempre ou de usar a régua ou de usar a balança para fazer a catálise. O verniz que eu vou usar é o verniz HS da Anjo. Ele é um verniz alto sólidos. Antes sempre de fazer a catálise, mexer bem o verniz, fazer bem a homogeneização do produto. Agora eu vou fazer a catálise aqui. Vou usar a balança para fazer a catálise. Os meus Snap Flow, os maiores, eu acabei esquecendo em casa, então eu vou catalisar no menor aqui, que cabe 300 ml, para poder fazer a aplicação de verniz, e vou diluir ele em 10%. Gente, lembrando sempre, ou a balança ou a régua para fazer a catálise. Não catalisa no olho, para não dar problema. Até mesmo porque se catalisar no olho, corre o risco de ficar cego. Então, para não acontecer isso, balança ou régua sempre. E por último, o diluente. Como tá calor, eu tô usando catalisador para alta temperatura e o diluente para alta temperatura também. Fazer bem a homogeneização de novo, mas ficou no limite aqui para transbordar. Hora de encaixar. A pistola que eu vou usar, GTI Pro Light da Devilbes com bico 1.3. Vou aplicar a primeira demão de tinta ali e depois eu venho falar para vocês quais configurações que eu usei da pistola. Tropa, tá aí, primeira demão de verniz aplicada. Essa pintura aqui, eu não quero fazer uma pintura lisa porque esse carro tem uma textura alta. Dá uma olhadinha só, primeira demão de verniz. Como dá pra ver bem a textura mais alta, tanto no para-choque aqui, como no para-lama também. Não sei se vocês conseguem perceber um granulado um pouco mais alto. Isso é do carro. Então o que que eu fiz? Eu apliquei ela mais distante, usei 3 voltas da agulha, usei ali 20 libras e fiz uma aplicação mais lenta para ficar com essa textura. A segunda demão de verniz vai ser da mesma forma. E enquanto vai secando aqui a primeira demão de verniz, eu vou esperar um intervalo aí de 10 minutos, apesar de eu estar esperando 5 na aplicação de tinta. Na aplicação de verniz eu vou esperar um pouquinho mais, porque enquanto isso eu já vou aproveitar aqui e fazer a limpeza da pistola que eu apliquei tinta. Aí o leque todo aberto.
Então, tropa, finalizei aqui as duas demãos de verniz. Vocês viram que a segunda demão de verniz foi diferente. A primeira eu apliquei lá na ponteira, depois eu vim para as peças do carro. Já a segunda eu apliquei primeiro nas peças do carro, depois eu fui para a ponteira, justamente porque o verniz estava acabando, então era mais fácil acabar lá do que aqui, né? Como eu não queria catalisar mais, então eu acabei arriscando dessa forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês o resultado, dá uma olhadinha. Não sei se vocês conseguem ver a textura como ficou, mas ficou muito parecida com a original mesmo, dessa forma que eu tava imaginando. Para-lama, para-choque, lembrando que foi só um retoque. E a gente tem também a porta aqui. Então, tropa, esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho que vai ajudar demais o canal a crescer. Olha aqui embaixo do lado direito de vocês, naquele botãozinho vermelho que está escrito inscrevam-se. É só clicar ali e acionar o sininho de notificação, que isso vai ajudar demais o canal. Valeu, tropa! Tamo junto e um abraço!